Nós vamos começar o tema inspirados em uma frase que eu peguei da Bíblia, um versículo que está em Provérbios, e eu acho que é bem assim, que dá bem um tom da nossa conversa hoje, que diz o seguinte, está lá em Provérbios, capítulo 18, diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então ele diz o seguinte, que as pessoas que vivem achando que só eles se bastam, eles estão lascados, né? Porque a verdadeira sabedoria, ela vai, na verdade, de acordo com o interesse aos outros, né? Quando a gente se interessa pelo outro e não quando a gente se interessa pelo nosso próprio umbigo. E hoje nossa sociedade justamente está sofrendo muito. Nós nunca tivemos tantos quadros de transtornos psicológicos como nós temos hoje em dia. É muito interessante a gente avaliar que hoje nós temos uma qualidade de vida muito melhor. A gente tem uma tecnologia que nos permite esse contato bacana que nós estamos tendo aqui, essa possibilidade de ter respostas para todas as nossas perguntas. E é interessante que isso tudo não é suficiente, né? A gente ainda está adoecendo, o número de suicídio ainda vem aumentando, a depressão vem aumentando a cada dia, ela não está diminuindo esse número, e os transtornos de ansiedade, infelizmente, o Brasil é ainda o recordista aí em transtornos de estresse. Quer dizer, a gente ainda realmente está com muita dificuldade de lidar com tudo isso, e a base, muitas vezes, do sofrimento é o relacionamento humano. Né? Normalmente são os relacionamentos amorosos, é a família que está desestruturada, a gente está meio que perdido, e é interessante, né, que com toda essa riqueza que a gente tem de recursos externos, o que nos falta ainda são os recursos internos, né? Luiz, meu querido, muitíssimo obrigado, meu amigo querido, amadíssimo, tu tá no meu coração, você sabe, né? Gente, muito obrigado. E fala um oi aí para mim, porque tem que falar oi para eu saber quem tá online aí, tá? Então, olha só, vamos começar lá bem desde o início. Vamos começar em Adão e Eva para entender o porquê que Deus faz relacionamento tão complicado, né? Então, vamos lá. Como era antigamente, lá na Bíblia, o relacionamento. A gente tem que começar com a ideia de que Deus é um ser relacional. Né? Ele se relaciona com o homem, então ele fala com o homem, ele interage, ele também fica chateado. Então essa é a nossa natureza. A nossa natureza divina, a gente tem duas naturezas. Uma natureza divina e nós temos uma natureza mais animalesca, mais instintiva, que está muitas vezes relacionada ao corpo, aos nossos desejos, mas está tudo junto, tá? A gente tem uma tendência a dividir as coisas, mas na verdade é tudo junto e misturado, beleza? Elisa, linda, obrigada, amiga, que você chegou. Então nós estamos falando aqui que antigamente Adão, ele era sozinho, ele era um cara passivo, ele vivia a vida, estava tudo bem, né? Estava tudo bem naquela vida de paraíso, ele tinha tudo que ele precisava, tinha comida, tinha bebida, tinha sombra fresca, tinha tudo de bom. Só que Adão era ingênuo e era solitário. Então Deus criou Eva para fazer o inferno na vida de Adão? Não. Para Adão também, como ele também tinha uma natureza relacional, Deus falou assim, cara, ele precisa de uma companheira. E tirou da própria carne do Adão, ele tira essa Eva, então está escrito lá, né? Do osso do mesmo osso e carne da mesma carne. Ou seja, é um ser igualzinho a Adão. Então, a Eva nada mais é que um espelho de Adão. Então, Deus, ele cria dualidade. Quem tem um conhecimento mais esotérico vai entender esse simbolismo esotérico, né? Então, você tem o um e do um você faz o dois. Você precisa do dois, né? Para fazer o três, o terceiro, né? Ou às vezes a trindade, coisa do tipo. Então, assim, ele cria o segundo, que é a Eva, que é o espelho de Adão. E dessa dualidade, ao mesmo tempo que Eva, ela trabalha para acolher esse Adão, para tirar ele da solidão,
Quem aqui já ficou sozinho na vida? Quem aqui já sentiu solidão? Sabe o quanto é gostoso o aconchego de um carinho, de um abraço de alguém, do ombro de um amigo na hora que você precisa para chorar. É péssimo estar sozinho. O ser humano não foi feito para ser só. A gente almeja a riqueza para poder compartilhar dessa felicidade dos bens materiais que a vida nos dá com os nossos amigos. A gente não quer ganhar dinheiro para ficar sozinho, não é verdade? A gente quer gente para trocar. Então, nós temos essa natureza e a gente não pode negar essa natureza. Então, ao mesmo tempo que essa parceira ela vem para nos acolher, nos dar esse carinho, vem também os conflitos. Então, vem as faíscas do relacionamento. Então, a dualidade, ela traz o aconchego e ela traz também os conflitos. Então, a relação, ela gera fricção. Na fricção vem as faíscas, né? E nessas faíscas, a faísca produz luz, né? Então, você tem também o conhecimento. Então, é através dos atritos, é através das dificuldades, das brigas, muitas vezes, que vem a lucidez, né? Que vem as faíscas. E ali que você tem discernimento, você fala assim, puxa, é assim que a gente aprende. Então, é por esta razão, em primeiro lugar, olhando por uma visão teológica, Deus faz o homem e a mulher justamente porque Ele quer mostrar para a gente que sem o outro, a gente não cresce espiritualmente, a gente não cresce moralmente, tá? Até porque todas as leis morais, elas estão relacionadas ao outro. Por exemplo, quando você pensa numa pessoa virtuosa, você diz assim, essa pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa admirável porque ela é justa, ela é admirável porque ela tem fraternidade, ela é amorosa. Então, é sempre com relação ao outro. Olha só, a gente fala, eu gosto daquela pessoa porque ela é muito respeitosa com as outras pessoas. Olha só, o respeito com o outro. Ela é fraterna com o outro. Ela é justa com o outro. Percebe que todas as leis morais, elas não estão relacionadas a você, só você. Está sempre relacionada na relação com o outro. Olha que interessante isso. E a gente só consegue admirar uma pessoa, moralmente falando, quando ela consegue se relacionar bem com as outras pessoas. E as pessoas que são muito egoístas, aquelas pessoas que só se relacionam bem consigo, a gente não olha com bons olhos. Olha só que interessante. Então, a gente começa a perceber que os relacionamentos, eles são muito úteis para nós, porque eles nos dão essa lucidez. Outro dia eu vi a filósofa Lúcia falando, acho que é a Lucilena, falando que a lucidez vem de lucifez, de dar luz, né, à nossa consciência. E é verdade. E uma coisa muito interessante é que quando a gente enxerga através dessa metáfora de Adão e Eva, em que o homem é o espelho da mulher e a mulher é o espelho do homem, a gente só consegue enxergar os nossos defeitos através do outro. Olha, a nossa consciência, nós temos uma coisa chamada ego na nossa personalidade. O ego, ele faz parte de ele faz parte da gente, a gente não consegue viver sem o nosso ego. O ego é a parte da personalidade que resolve problemas. Então, quem paga a conta, quem faz cálculo, quem faz tudo isso é o nosso ego. Então, a gente não consegue viver sem ele. Só que, quando a gente se distancia demais da nossa espiritualidade, o ego toma conta. E o ego, ele é muito materialista. E o ego é muito egocêntrico. E o ego adora poder. Então, ele precisa se sentir seguro, porque o ego é a parte da nossa personalidade que tem os seus medos. Então, é ele que fica chateado, é ele que tem o ranço, é ele que fica ofendido, é ele que está se relacionando, é ele que apanha mesmo desse mundo, né? Mas o nosso objetivo é trabalhar justamente o nosso lado moral, a ponto da gente diminuir a ação do ego e a gente conseguir trazer à tona e desenvolver o nosso lado espiritual.
o nosso lado mais divino, o nosso lado superior enquanto ser humano, o nosso lado da consciência. E isso tem que ser feito de uma forma muito lúcida, muito consciente. É por essa razão que você tem que experimentar as vivências, porque sem a escolha, consciência significa escolha. Então, é por isso que depois, quando Deus põe a árvore do conhecimento, ele sabia que o ser humano ia comer da penca da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento, porque ele colocou dentro de nós uma parte muito curiosa. O ser humano, ele é um ser curioso por natureza, e se não fosse essa curiosidade do ser humano, nós não teríamos avançado tanto tecnologicamente. Então, ele sabia que a gente ia comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, e sabia que era proibido, e sabia das consequências que nós teríamos comendo daquele fruto do conhecimento. Mas Deus fez tudo de propósito, por quê? Porque justamente a consciência significa uma escolha. Ela traz a escolha do tipo, eu quero passar por isso para eu aprender e me responsabilizar pelas consequências dos meus atos, tá? Então, não é um castigo, né? Mas significa a gente assumir as consequências de tudo aquilo que a gente faz, né? Então, voltando aqui, né? A nossa evolução consciente, a nossa evolução espiritual e moral, quando eu falo sempre evolução espiritual, eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de uma evolução da consciência, uma evolução da moral. E quando eu falo em moral, eu estou falando em valores como, em virtudes como justiça, fraternidade, respeito ao próximo, tudo isso que a gente acha que falta tanto na nossa sociedade, né? Então, quando eu estou falando, então, em desenvolvimento espiritual, eu estou falando nesse desenvolvimento moral e desenvolvimento dessas virtudes, tá legal? Tá? Posse também vem do ego. Isso mesmo, a Miriam está perguntando se a posse também vem do ego. Com certeza vem, porque o ego é medroso. O ego, ele é a nossa parte da personalidade que ele só acredita naquilo que ele enxerga. Ele é baseado nos 5 sentidos, então ele só acredita no que ele vê, naquilo que ele pode pegar, naquilo que ele pode enxergar de alguma forma. E o nosso lado espiritual, ele é o lado da nossa fé, é aquela vozinha interior, a nossa intuição, ele fala com a gente através da nossa intuição. Para quem é cristão aí, seria simbolizado pelo Espírito Santo, né, que está dentro da gente, é uma representação desse ser divino dentro de você, que te diz o caminho. É aquela vozinha que quando você faz uma coisa errada, você sente no seu coração assim, você fala, cara, não estou me sentindo bem com aquilo que eu fiz, né? Então, para os orientais, para quem gosta mais da linha oriental, a mente para o oriental não está aqui no cérebro. A mente para o oriental está no coração. Porque é aqui que você sente se você está indo numa boa conduta ou não. O cérebro, ele, para os orientais, ele faz cálculos matemáticos, ele faz a classificação, o raciocínio lógico e tal. As emoções, elas vêm aqui mais num chakra, né, no centro que está muito perto do nosso umbigo, que é onde vem o impulso das nossas emoções. E o coração é o meio do caminho, é o lugar onde você vai fazer um discernimento entre o lado racional e os seus instintos, que são as emoções, e você vai tomar a decisão através do seu coração. É o seu coração que vai te dizer, através da razão e dos instintos, você vai tomar o melhor caminho. É por isso que os orientais falam muito do caminho do meio, né? Que você pondera um lado e outro, porque muitas vezes, eu acho que vocês que estão assistindo aqui já tiveram situações em que o correto é fazer de um jeito, mas pela situação... Você fala assim, puta, tudo bem, você tem razão, mas
mas nessa situação vale a pena a gente deixar desse jeito aqui, porque vai ser muito pior, às vezes, você fazer e ser muito rígido naquilo que é correto fazer. Você percebe? Então, a lei, a justiça, ela é muito caso a caso. Então, todo juiz ele vai ter que decidir diante da sabedoria. Né? E a sabedoria, às vezes, ela não tem uma regra muito rígida, né? Por isso que educar filho não tem uma receita de bolo. É por isso que relacionamento não tem receita de bolo, porque a cada momento você vai ter que tomar uma decisão fazendo esse ajuste entre aquilo que é moralmente correto, aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, o perdão, né? Muitas vezes a pessoa vai falar assim, pô, cara, tu vai perdoar o cara que matou teu filho, sabe? Você vai perdoar o cara que te colocou nessa situação, que te roubou, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, o correto seria, né, eu punir essa pessoa, ela pagar por aquilo que ela fez, né? Mas às vezes dentro da gente, e a gente às vezes entendendo um pouco melhor o cenário, você fala assim, cara, às vezes você toma até uma decisão que, ao ver aos olhos das outras pessoas, é uma coisa meio de maluco, mas dentro do teu coração você fica bem. Você fala, olha, não vale a pena pagar por isso, né? Então, a gente começa a perceber que a relação, o relacionamento com as pessoas nos ajuda justamente a ter esse discernimento. Isso é sabedoria. Discernimento é sabedoria. É saber discernir entre o joio e o trigo, né? E que algumas vezes não dá para você ser muito corretinho, muito caixinha, porque senão isso também traz problemas para dentro de casa. Então, aqueles relacionamentos em que a pessoa é extremamente rígida também não serve, né? Então, o Maiara, minha linda, acabou de entrar aqui, minha amiga. Samuca também, brigadíssima porque estão aí. Gente, olha, para quem está assistindo essa live no YouTube depois, que eu vou salvar esse vídeo e vou postar lá no YouTube depois, não acha ruim que eu estou falando oi para os meus amigos aqui depois, tá legal? Porque eu falo mesmo que eu estou amando, eu gosto muito da live, justamente por conta da interação. Manda pergunta aí para mim. Então, veja, voltando aqui ao nosso assunto, tá? Por que existe, então, a relação? Porque as respostas para as grandes perguntas da nossa vida não estão em nós. Eles estão nos outros, a começar pelos defeitos. A nossa mente, ela foi feita de uma forma interessante. Por exemplo, nós temos o ego, que é essa parte da nossa personalidade. Este ego, que é essa nossa parte medrosa, que também quer nos proteger. E para nos proteger, ele precisa de dinheiro e de poder, porque assim ele se sente um pouquinho mais seguro nessa vida, tá? Ele não consegue enxergar os próprios defeitos. Então, ele não consegue enxergar que ele tem defeitos. Ele só consegue enxergar no outro. Então, nós temos, quem dirige carro sabe que existe uma parte do carro que se chama ponto cego. Nesse ponto cego, se o motoqueiro estiver passando por você, você não enxerga ele. E o nosso ego também tem um ponto cego. A gente não enxerga os nossos próprios defeitos, a gente precisa que o outro nos diga, ou eu preciso enxergar no outro. Eu não sei se vocês já tiveram uma situação em que vocês tiveram conheceram uma pessoa que nunca fez nada de errado com você, mas você não suporta aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que te irrita só porque ela existe. Esta pessoa, ela tem nela algo que está no nosso inconsciente, é algo que faz parte da nossa personalidade e é a parte que a gente odeia em nós. É assim que a nossa mente funciona, é assim que funciona o nosso espelho. Isso é um mecanismo de defesa do nosso ego, tá? Então, é por isso que é importantíssimo a gente desenvolver a virtude da humildade. A virtude da humildade não significa você baixar a cabeça para os outros pisar. A humildade significa a gente reconhecer que nós não somos perfeitos e que ninguém é. E a partir do momento que eu começar a olhar para o outro com um pouquinho mais de curiosidade, essa curiosidade que Deus nos deu, né, de tentar compreender e não julgar o outro,
do porquê que essa pessoa age de um jeito, porquê que aquela pessoa age de outro jeito, e entender que ele tem um mecanismo, uma lógica de funcionamento. Nós também temos a nossa lógica. A partir do momento que eu começo a entender, a olhar para o outro, tentando compreender a natureza do outro, eu começo a relaxar para mim, eu começo a ser menos crítico comigo. E eu começo, então, a aceitar a humanidade que existe dentro do outro e eu começo a aceitar a minha humanidade. É desse jeito que Deus fez o caminho. Olha que inteligência que Deus fez. Por isso, não dá... José! Zé, querido... Obrigada que você está aqui também, meu querido amigo. Zé cantou comigo nesse final de semana no karaokê, gente, foi ótimo. Então, olha só, gente, voltando aqui no nosso papo, tá? Faz pergunta aí, Zé, sobre relacionamento, tá? Para eu poder responder aqui, que acho que fica mais rica a discussão, tá? A gente aproveita melhor a live, tá? Então, perceba que nós não conseguimos crescer sem o outro nos apurrinhar. Então, a gente precisa de alguém, por exemplo, quem aqui que está na live já teve uma separação, em que o outro te perturbou demais, em que o seu ex te colocou em situação chata, né? Relacionamentos que no final ficaram ruins. Essas pessoas, na verdade, apareceram na sua vida para te ensinar alguma coisa, né? É preciso que alguém faça esse papel difícil com você, porque é só aí que você vai ver a sua superação. É só aí que você vai poder exercitar o perdão, que você vai exercitar essas virtudes da paciência, da humildade, tudo isso. E se não tiver esses personagens que fazem esse papel com a gente não consegue crescer em termos de virtude. E se a gente tiver essa grandeza de perceber ainda mais que aquilo que está no outro está no fundo da nossa alma, e a gente fazer também a nossa reflexão, cara, a vida fica muito, muito, muito pequena, né? A nossa vida fica muito sem conhecimento, sem sabedoria, né? A Miriam está perguntando assim, e quando a gente perdoa e a pessoa pisa na bola novamente, amiga? Ótima pergunta, amei, brigadíssima. Gente, então Jesus fala aquela coisa, né? Olha, perdoa 7 vezes, né? 70 vezes 7, uma coisa assim, não é uma coisa assim que ele fala, né? Você perdoa, 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 perdoa. Perdoar é uma coisa, conviver é outra coisa. Eu posso perdoar porque eu entendo que aquela pessoa tem um problema de caráter, né? Então vamos supor que eu tenho uma amiga, vamos supor essa situação, que eu tenho uma amiga que tem mania de roubar coisa. Então, eu já percebi que ela entrou na minha casa e roubou lá um dinheirinho que estava dentro da minha bolsa, um óculos, sei lá, que seja lá o que for. Eu posso perdoar esse ato de roubalheira dela, porque ou ela é cleptomaníaca, ou ela é mau caráter mesmo, ou é ladra mesmo, sei lá. Agora, outra coisa é eu continuar convivendo com ela. Eu posso perdoar, mas eu posso dizer para ela, amiga, é o seguinte, eu perdoo o teu roubo. O que é perdoar? É você pagar o preço pelo mal que a pessoa te fez. Ela te roubou e não vai te devolver o dinheiro. Tudo bem, até aí. Então, quer dizer, o que é o perdão? É eu pagar o preço pelo mal que ela me causou. Ou seja, ela me causou uma lesão financeira. Eu precisava daquele dinheiro para pagar uma conta. E ela só pensou nela, não pensou em mim, usou da minha confiança, entrou na minha casa e roubou algo que era meu. Se eu perdoo essa pessoa, significa, tá, eu estou pagando esse preço, eu trabalhei pra caramba para conseguir esse dinheiro, para pagar uma conta da minha casa que era importante. Não era justo ela ter feito isso comigo. Eu perdoar significa, tá bom, eu vou trabalhar de novo para conseguir esse dinheiro, né, que me foi injustamente tirado. Mas eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa. Então é assim, eu posso perdoar,
mas eu posso não querer conviver, eu posso cortar relações com essa pessoa, percebe? Então, o perdão, ele tem essas facetas, né? Então, o perdão não tem a ver com amnésia. Então, o perdão não é, eu vou esquecer essa história e fingir que nada aconteceu. Não tem nada a ver com isso. O perdão é um movimento interno de eu aceitar pagar o preço pelo mal que me fizeram, por exemplo, uma difamação. Alguém pode chegar e falar mal de mim para Deus e o mundo. Acabou. Essa história do Neymar, né? Que está acontecendo aí dessa menina, que ninguém sabe se aconteceu alguma coisa ou não, mas a questão é que ela falou uma coisa que, assim, querendo ou não, acabou com a imagem do homem. Porque o crime que ela acusa o cara é muito grave e tem repercussões na carreira do cara, compreende? Então, quer dizer, é grave. Tudo aquilo que aconteceu como consequência que a gente não sabe se foi uma mentira, se é verdade, mas a questão é que a consequência já aconteceu na vida dele, ele já está pagando, talvez por uma difamação, né? Então, se põe no lugar desse cara, você constrói uma carreira, aí vem alguém, fala que você é um mau caráter e tudo mais. O que você faz numa situação dessa, né? O mal já foi feito. As pessoas já estão falando mal de você. Se você perdoar essa pessoa, significa você dizer o seguinte: eu pago o preço por essa calúnia, por essa difamação e vou seguir a minha vida em frente. Isso é perdoar, tá? Mas não é esquecer. E não é você continuar achando que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? Então, realmente uma questão de lidar com a realidade. O perdão é algo racional, né? É uma escolha, o perdão é uma escolha, a gente escolhe perdoar ou não, e é um processo que não é fácil. O perdão, às vezes a gente demora muito tempo para nos perdoar. Inclusive, né? Porque às vezes a gente comete erros na vida, escolhas na vida, que às vezes a gente fala assim: como eu fui idiota, como eu fui burra, casei com esse cara, sabe? Às vezes a gente se pune tanto e essa autocrítica fica guardado dentro da gente, sabe em forma de quê, minhas amigas? Em forma de gordura, muitas vezes. Os ranços da nossa vida, as faltas de perdão, elas ficam aqui acumuladas, na gordura abdominal. Por que nessa área? Porque muitas vezes essas questões de relacionamento, elas nos geram muita raiva. E a raiva, ela sobe. A raiva é aquela energia que sobe, toma conta de você. Só que o teu lado racional, ele vai dizer assim: eu sou superior a isso, eu não vou me rebaixar ao nível desta pessoa e eu vou ser superior a isso. Você engole aquela emoção, não trabalha aquilo e ele vai parar no meio do caminho do seu corpo. Então, quer dizer, a emoção, ela subiu, porque as nossas energia da emoção, ela vem da terra, então ela sobe. E depois a parte de cima, ela fala: desce, engole esse sapo. A gente engole aqui para tudo aqui, minha amiga. É por isso que a obesidade, ela tem a ver com os sapos que a gente não engoliu, que a gente não digeriu direito, com é uma energia condensada que está ali guardadinha. E você pode ver que tem gordura aí, minha filha, minha amiga que está me ouvindo, meus amigos, de véia, gordura véia, que está acumulada aí de muito tempo e não sai, ela tem a ver também com esse processo, né? Ô, Laura, querida, obrigada. A Laura Rosa está dizendo assim: parabéns, eu concordo contigo. A Grace, minha querida amiga Meire, e quando depois de muitos relacionamentos nós ficamos muito críticas, não chata, mas muito seletiva. Lógico. Eu acho que, na verdade, tem dois movimentos aí, Grace. Eu acho que muitas pessoas aqui que estão me assistindo, nós estamos vivendo, na verdade, um fenômeno que tem muito a ver com essa pergunta que a Grace fez agora. Quer dizer, a gente começa a se relacionar com algumas pessoas e depois a gente começa a ficar tão cansado daquilo que a gente já não quer mais se relacionar com ninguém porque cansa.
Cansa, porque isso aqui é zoado, isso aqui é não sei o quê, isso aqui não sei o quê. Então a gente começa a classificar as pessoas e aí nós temos dois movimentos. Em primeiro lugar, porque a experiência, ela vai realmente fazendo com que a gente fique mais seletivos. Então quem é mais velho aqui, quem já passou por relacionamentos, por casamentos e tal, a gente já não tem mais aquela... eu já passei por 2 casamentos, meus amigos. Então, assim, você não tem mais aquele mundo da Cinderela, entendeu? Quando eu me casei a primeira vez, a gente tem muito essa coisa do amor romântico. Então, as princesas, aquela... E casaram-se e vão ser felizes para sempre, né? Quando a gente casa e vai para o dia a dia, a gente vê que não tem tanto romantismo assim. Né? Então, tem essa parte da maturidade, que a gente vai aprendendo que relacionamento é uma aceitação, é um acordo o tempo todo, você aceita, às vezes, a chatice do outro, algumas coisas, mas no balanço das coisas, a pessoa tem coisa boa. E no final a gente vê assim, o cara tem uma coisa chata, mas no final eu gosto dele assim mesmo, né? Faz parte daquele conjunto. Então o casamento e a convivência e a maturidade, ela vai fazendo com que a gente se relacione com uma pessoa de verdade e não com uma ideologia, com uma fantasia da nossa cabeça que acontece quando nós estamos apaixonados. Então, quando um adolescente começa a se relacionar, uma pessoa muito imatura, ela não se relaciona com uma pessoa de verdade, ela se relaciona com uma imagem. E quando ela vai para o dia a dia, então, a gente vê hoje muitos casais que se casam e em 3 meses eles se separam, mas é porque não estava casado com uma pessoa de verdade, se casou com uma imagem. Aí depois aquela imagem não bate com a realidade, e aí não quero mais, eu não aguento. O amor não aguentou. Né? E o amor é também um sentimento que só pessoas maduras têm. Por isso que é muito complicado, às vezes a gente fica achando que criança ama, assim. Não, criança gosta, né? Mas a criança ela não tem, muitas vezes, essa capacidade de amar, porque capacidade de amar significa sacrifícios, significa uma escolha de você abdicar de coisas que eram importantes para você e você dedicar essa coisa a outra pessoa, em prol da outra pessoa. Então, requer uma vontade, uma consciência, uma escolha consciente do tipo, eu abdico desta minha vontade em prol da outra pessoa, da felicidade da outra pessoa. A gente consegue ver muito isso quando nós temos filhos. Quantos sacrifícios a gente não consegue fazer em prol dos nossos filhos, né? Então, o amor ele tem muito isso, né? Então, a gente vai percebendo assim, né, que o relacionamento ele é extremamente importante para fazer com que a gente amadureça isso. E voltando, então, só para fechar aqui a pergunta da Grace, a gente tem essa questão de olhar rapidamente, tem traços de personalidade que a gente olha no outro e a gente já sabe a história, né? Principalmente quando a gente pega uma pessoa muito imatura emocionalmente, então a gente não quer mesmo, ficamos seletivos, porque a maturidade ela traz isso. Tira o conto de fadas e você começa a se relacionar mais com a pessoa e você já começa a pensar assim, tô a fim de amar essa pessoa ou não, né? A outra coisa, Grace, que faz com que a gente se torne muito seletivo nos relacionamentos, são os medos, são os machucados. Então, a gente começa a ter muito medo de se relacionar e a gente disfarça esse medo com esses argumentos, dizendo assim, ninguém presta para mim. Então, a gente fica tão seletivo a ponto da gente achar que ninguém presta para nós. E, na verdade, nós estamos assustados, nós estamos com medo, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, do João Batista. Peraí. Ele diz assim, realmente, Meire, para chegar ao ponto de discernir entre razão e coração, é difícil e muitas vezes só com o tempo para aprimorar isso. Isso mesmo, João, perfeito a sua colocação, porque a gente tem muita pressa de ganhar sabedoria, a gente quer pular o caminho, e a sabedoria é uma conquista. Você
tem que viver a situação, não tem jeito. E quem não está afim de viver essa situação, sabe o que a vida faz? Traz outro igualzinho. Então você começa a andar em relacionamentos muito parecidos um com o outro. O meu amigo Zé está dizendo assim, que ele não concorda com a Miriam aceitar as diferenças do outro, mas acho e não precisa renunciar a nada. Eu perdi esse comentário da Miriam aqui, que eu não estou entendendo isso aqui. Casamento é o amor, também é uma renúncia. Ah, sim, sim. Acho que no sentido de que é renunciar em algumas coisas. Eu concordo com os dois aqui, viu? Eu concordo que de vez em quando você tem que renunciar a algumas coisas, né? Principalmente as traições. Acho que é bem saudável. E tem coisas que a gente não pode renunciar. Por exemplo, a gente não pode renunciar ao que nós somos, a nossa alma. Então, por exemplo, não dá para renunciar a um sonho de trabalho, porque o marido é muito ciumento, então eu vou deixar de trabalhar ou deixar de estudar porque o meu marido não sabe controlar os ciúmes dele. Aí é uma renúncia que não é legal, você está renunciando a uma coisa que é importante para você, né? Agora, renunciar a coisas, a um capricho meu, a uma coisinha mais superficial, né, que não vai entrar no cerne da minha alma, do meu ser, aí tudo bem. Eu acho que o tempo todo a gente está renunciando a coisinhas desse tipo, né? Isso. É isso aí. Eu entendi os dois lados da história aqui e eu amei, tô amando, hein? Gente, pode mandar aí pergunta, que eu tô adorando esse negócio aqui que vocês estão mandando pergunta. José, quando você ama, a traição não faz parte naturalmente. Pois é, Zé. Aí o que aconteceu, né? Na outra live que a gente fez aqui, que era aquela pergunta do rapazinho que traía pra caramba, né? E tem gente que acha que no relacionamento você tem que renunciar em prol do amor. Sabe aquela coisa do tipo, que tem gente que confunde amor com sofrência, né? Que acha que amor é sofrer. Tem gente que confunde fé com sofrimento também, é outro problema, né? E às vezes a pessoa acha assim, né, que amar é você falar, oh, meu Deus, né? Aquele drama, é ter drama, sabe? Eu também acho que existe um pouco dessa confusão, né? Então, a traição não faz parte mesmo dos relacionamentos, mas o que tem de gente que trai aí, Zé, cara, olha, é difícil até de contar nos dedos, né? Mas não é só um julgamento moral que eu estou fazendo aqui, né? É uma reflexão. Porque a partir do momento que a gente está num relacionamento e a gente trai demais, a gente tem que parar para pensar, né? Tipo, cara, é isso mesmo que eu enxergo como relacionamento, né? Então, acho que eu acho que é até legal que todo mundo tem que fazer essa reflexão. Eu fiz essa reflexão, né? E assim, também já traí, também já fui traída, né? Então, mas assim, você começa a perceber que os desvios de conduta, como eu falei, eles não trazem tranquilidade para o teu coração, para a tua alma. E o bacana é quando você aprende com isso, né? Aprende com seus erros, aprende com aquilo que não é saudável nem para você nem para outra pessoa, né? Então a Mira está dizendo aqui, os dois lados têm que ceder um pouquinho, isso também é amor. Eu concordo, né? A gente cede e tem que ter limite, né? Inclusive com os nossos filhos. Eu acho que tem muitos pais hoje que estão cedendo demais aos caprichos dos seus filhos, criam monstrinhos dentro de casa e depois, quando o filho fica um monstro desse tamanho, a gente não sabe mais o que fazer com esses monstros que estão imensos, já têm uma idade avançada, estão maiores que a gente e às vezes até nos ameaçam, né? Justamente porque tudo tem que ter um meio termo, né? Que é aquilo que eu falei, não dá para ser racional demais, nem duro demais, e também não pode ser mole demais e permissivo demais. Então, é por isso que o relacionamento é bacana, porque a gente se relaciona com muitas pessoas que têm culturas diferentes, crenças diferentes, e é muito difícil você conseguir se dar bem com todo mundo. Então, qual é o segredo do bom relacionamento para
que vale para todos os relacionamentos. É sempre a gente enxergar a alma daquela pessoa. Como que a gente enxerga a alma daquela pessoa? Quando a gente coloca a nossa curiosidade em primeiro lugar, sem o julgamento. Não o nosso crítico. Normalmente a gente coloca o nosso crítico à frente dos relacionamentos e não a nossa curiosidade. A nossa curiosidade vai trazer a capacidade de percepção, de compreensão, desculpa. A gente tem que olhar para o outro como se fosse um cientista. Então a gente olha assim a nossa cobaia e diz assim, cara, por que essa pessoa age desta forma? Qual é a lógica que está por detrás da cabecinha dele? Quando a gente percebe um pouco isso, a gente vai perceber que nós também temos isso. Então, a compaixão, ela vem justamente da compreensão. Então, a compaixão não é dó, a compaixão não é pena, a compaixão nada mais é que você enxergar aquela fraqueza, vamos dizer assim, né? Não gosto dessa palavra fraqueza, mas aquele lado mais sensível do outro ser humano, e aquilo toca o teu coração. Né? Tocou teu coração significa você se viu dentro daquele ser humano. Pronto, cara. A partir do momento que você se enxerga dentro do outro ser humano, nós já estamos cumprindo o nosso segundo mandamento, que é amar ao próximo conforme a si mesmo. Então eu me enxergo nos olhos dele. A paixão tem muito isso. Eu não sei se quando vocês já se apaixonaram, você olha nos olhos da pessoa e casal apaixonado não para de se olhar nos olhos, sabe? Por que a gente olha nos olhos do outro? O casal apaixonado fica querendo um retardado mental, a gente olha assim no olho da pessoa e fica horas, se possível, olhando para os olhos do outro. Mas se você perceber bem, quem está lá dentro do olho do outro é você mesmo. É você refletido nos olhos da outra pessoa. Olha que coisa! Então, quando a gente se apaixona pelo outro, quando a gente ama o outro, nós estamos também amando a nós mesmos, porque nós estamos aceitando aquela pessoa do jeito que ela é, com as chatices dela, com as doideiras dela, com as neuroses dela, com a história dela, com a história de vida dela, né? E olha que interessante, né? A gente acha que a gente se apaixona pelo outro e no fundo, nós estamos nos apaixonando por quê? Por partes de nós mesmos, porque o outro nada mais é do que partes de nós. João Batista está dizendo aqui sobre traição. A traição não faz parte do relacionamento correto, mas quando o homem percebe que a mulher não se importa com ele, por N motivos, e ele tenta de tudo para ela mudar, e não acontece, acaba que se passa... Caraca, cadê o resto do negócio aqui? A agir pela razão, e acho que é bem aí que ocorre a traição. Entendo, João, eu entendo perfeitamente. Então, por exemplo, tem muitos casais que não se relacionam mais sexualmente, que não tem mais troca de carinho, que simplesmente dividem a casa, né? Isso acontece em muitos casamentos, porque não tem mais diálogo, não tem mais planos em comum. Então, o relacionamento, em algum ponto, ele se perdeu. E aí você fala, eu tenho necessidades físicas, então eu vou procurar fora aquilo que eu não tenho dentro, até por raiva mesmo, né? Porque quando você perde esse vínculo sexual, e a mulher, quando ela não quer mais transar, é porque ela está muito chateada, né? A mulher, quando ela se recusa a transar, é porque tem ali um não mesmo, né? E para o homem é muito difícil ele ser rechaçado, ele ser rejeitado, né? Então, até por raiva, por uma espécie de vingança também, a traição acontece muitas vezes por essas necessidades que não são supridas dentro do casamento, né? Mas veja, ao invés da gente se aproximar e conversar, o que a gente faz? A gente vira as costas e busca um outro problema, que é um outro relacionamento. É isso que a gente faz. A gente tenta tapar o buraco de um relacionamento aqui, achando um outro.
Só que aí no outro eu vou ter mais problemas, porque eu já não resolvi o problema aqui e eu estou pegando um outro relacionamento aqui. Quer dizer, eu só estou somando problemas na minha vida, porque quanto mais relacionamentos, mais problemas a gente traz, né? E a Grace está dizendo aqui, ó, traição está relacionado muito com o que foi acordado entre as partes. Eu não pensava assim, mas depois da última live sua eu compreendi mais sobre esse assunto. Adorei. É isso mesmo, Grace. Por que a Grace está falando isso? Porque tem casais que não colocam, por exemplo, o sexo como algo que está dentro do contrato da traição. Então, tem casais que são mais liberais que falam assim, gente, é o seguinte, você pode ter uma vida sexual mais livre aqui, eu tenho a minha, e o trato é que um fale para o outro. Por exemplo, tem vários casais que funcionam assim, que vão para swings, né, que tem outros tipos de relacionamento, de formas de pensar. Então, a traição, eu acho assim, olha, que todo relacionamento, para não dar muito problema, você já tem que dizer claramente no começo o que vale, o que não vale, o que você gosta, o que não gosta. Sempre ter a coragem de dizer isso para o teu parceiro, porque se você não tiver coragem para dizer isso para o teu parceiro, cara, que confiança e que vínculo esse relacionamento tem, se qualquer coisinha que você falar, você tem medo disso aqui se romper, né? A Carol, que está aqui junto, né? A gente tem uma história de amizade muito legal, porque como ela é muito assertiva também, quando eu faço alguma coisa que ela não gosta, ela fala sem dó, entendeu? E eu também gosto muito de apontar as questões que eu enxergo que estão ali subjetivas, né? E a gente vai crescendo muito com isso. O nosso vínculo foi se fortalecendo a cada tapa que a gente foi dando, entre aspas, né, uma nas outras, porque as verdades são muito difíceis de serem ouvidas e assimiladas, né? E muitas vezes o bom amigo é aquele que te fala aquilo que ninguém teve coragem de dizer. E você muitas vezes tem que dizer para o teu marido, para o teu namorado, coisas que ninguém tem coragem de dizer para ele. E aí você vai ter que dizer para ele. E é isso que vai fortalecer o seu relacionamento, né? É isso aí, né, Carol? A gente vai se dando uns tapas ali na vida e, cara, isso traz confiança, né? Então, os vínculos, eles vão se fazendo a partir da generosidade também que a gente tem com relação ao outro, aos feedbacks que a gente dá para o outro, a dizer para o outro assim, olha, não faça mais isso porque isso me magoa, sabe? Ou dizendo, cara, para de ter dó de você mesmo. Carol uma vez me falou isso aqui, né, Carol? Para, Meire, né? Eu estava numa de vitimização. Olha só, né? A gente não percebe isso, mas de vez em quando a gente tá nela, a gente começa a ter dó da gente mesmo. Ai, tá ruim porque o mercado isso, porque o mercado aquilo, porque isso dá um monte de desculpa e fala, né? Você chama a outra pessoa, né? E às vezes quando você tá muito no papel da vítima, qualquer pessoa que queira te tirar daquele papel, você fica com raiva dela, né? Então é bacana que a amizade ou a relação, seja ela de que nível for, né? Ela tem essa contribuição, né? A Carol está dizendo assim, ser um relacionamento um processo de autodesenvolvimento, é importante destacar que os acordos são sendo refeitos ao longo dos anos, concordo, e quando a gente começa um relacionamento, ele vai mudando organicamente, naturalmente, e assim vamos crescendo entre etapas e beijos. Perfeito, amiga. É isso mesmo. Porque você crescer no relacionamento é você aguentar as verdades que o outro vai dizer na tua cara. Isso é perfeito. Então, aí nós temos o espelho. O verdadeiro espelho, que agora já fechando a nossa live aqui hoje, eu vou fechando como eu comecei, né, a nossa live. Eu comecei falando de por que Deus cria Adão e Eva, porque o homem ele é o espelho da mulher e a mulher é o espelho do homem. As relações mais próximas, elas são mais complicadas. Por exemplo, as relações distantes, elas são fáceis. É fácil de você lidar com o amigo da academia, né, Mi? Né? Que você não tem que aguentar as coisinhas de dentro de casa. Agora, quando você divide o mesmo teto, cara, é ali que o bicho pega, né? Então, um exemplo que eu dou é assim, por exemplo, você está no meio da rua e vem um carro e te fecha. Você ficou com muita raiva. O que você faz? Você abre a janela e dá bem um xingão.
Seu desgraçado. Se a mulher, você fala, vai pilotar fogão, né? Aí, olha a situação, você tá lá no carro, a pessoa te fecha. Aí, quando você vai xingar, você fala assim, cara, é minha vizinha. Você xinga ou não xinga? Você não xinga mais. Por quê? Porque essa pessoa tu vai encontrar de novo, né? E uma terceira situação, você tá lá dirigindo o carro, vem alguém lá e fecha teu carro com tudo. Você fica com raiva, mas quando você vai xingar, você fala, porra, é tua mãe. Aí você fala, ai, coitada, você fala, ai, coitadinha, não me viu, coitadinha da minha mãe, olha só o que ela está fazendo. Olha como muda a nossa reação de acordo com o nível de intimidade que a gente vai tendo com as pessoas. Então, o cuidado maior que a gente vai tendo são com pessoas muito próximas a nós. E também são nesses relacionamentos mais próximos, é o que você tem mais machucados, é onde você sente mais, é onde a coisa vai mais no âmago. Né? E é por essa simples razão que as nossas grandes neuroses, elas começam no relacionamento de pai e filho. Né? É por isso que as nossas gorduras, que a gente guarda aqui, né, nas nossas pochetinhas da nossa barriga, e que a gente não consegue se livrar delas, tem uma raiz muito antiga, que está lá atrás e que tem a ver não com os nossos pais físicos, mas com os pais que foram internalizados dentro da gente. A gente cria uma imagem, muitas vezes, de um pai rígido, de uma mãe ausente, de uma mãe muito narcisista, e ela fica dentro da gente, mas ela já não é mais a mãe física, mas é a mãe que nós internalizamos e ela fica dando comandos assim, colocando a gente, muitas vezes, para baixo, que foi aquele jeito lá que a gente viveu na infância. E por que a gente não olha para essa criança que nós também abandonamos lá atrás da nossa vida, a gente não consegue integrar a nossa personalidade. Né? E um dia a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, como que a gente cria as nossas neuroses e porque é tão difícil também, né? A gente perdoar, a gente se aceitar, isso só vem realmente com reflexões como essas que a gente está fazendo aqui e com a consciência e com as escolhas, ou seja, a partir do que fizeram comigo, como é que eu levo a minha vida? Isso é uma escolha, né? E o amor, ele tem a ver também com essas escolhas que a gente faz na vida. Né? Então, gente, é isso. Eu mega super agradeço. Essa foi uma das melhores lives que eu já fiz por conta da participação de vocês, cara. Nossa, muito, muito obrigada. Acho que o que vale é essa interação, vocês mandando perguntas. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Grace. Obrigada, Miriam. Obrigada, Zé. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo. O João, a Deusa, linda, cara, todo mundo aí que mandou aí as perguntas, brigadíssima mesmo, porque foi isso que enriqueceu aqui a nossa live. O objetivo de live é isso aqui mesmo, beleza? Eu vou postar depois no YouTube para também poder beneficiar mais pessoas aqui com a nossa discussão. E eu vou estar sempre anunciando quando eu faço as lives, tá legal? E coloquem aí nos comentários do Face quais são os temas que vocês querem que a gente discuta aqui, porque, cara, eu vou dizer para vocês que eu também estou aprendendo e é um prazer imenso estar aqui. A minha gratidão por vocês é muito grande, porque sem vocês eu não era nada aqui, entendeu? Eu sou só alguém porque tem alguém aqui junto comigo, beleza? Zé, brigadíssimo, meu querido. Obrigada, Grace. Um beijo para todo mundo. Até mais. Agora eu vou dar uma pausa aqui nesse negócio. Beijo, gente. Boa noite.